Bem, amigos, eu estou de volta para mais uma videoaula. Eu sou o professor Fernando Regis e hoje nós vamos dar continuidade com a aula de número 4 sobre noções de lógica. Então nós temos proposição composta, conectivos. Nós vamos conversar hoje sobre este conectivo aqui, ó. Colocando o conectivo ou, aqui significa ou, entre duas proposições P e Q, obtemos uma nova proposição, P ou Q, denominada disjunção das sentenças P e Q. Então, esse símbolozinho aqui significa ou. Vejamos aqui alguns exemplos. Eu deixei aqui o espaço em branco para a gente complementar a proporção, se ela é verdadeira ou falsa. Então, eu tenho proposição P. O rato é mamífero. Nós temos aqui uma proposição verdadeira. Portanto, o V. Proposição Q. O rato come queijo. Também temos uma proposição verdadeira. Nós temos duas proposições simples e vamos formar uma proposição composta. P ou Q. O rato é mamífero ou come queijo. Esta proposição é verdadeira ou falsa? Obviamente que essa proposição é uma proposição verdadeira. Então nós temos verdade, verdade. A proposição composta também é uma proposição verdadeira. Veja aqui outro exemplo no item B. Proposição P. 6 é um número par. É verdade que 6 é um número par. Proposição Q. 6 é maior que 10. Aqui o símbolo 6 maior que 10. É uma proposição falsa, pois o 6 não é maior que 10. Portanto, eu tenho aqui uma proposição falsa. Agora a pergunta é a seguinte. A proposição P ou Q. 6 é um número par ou é maior que 10? É verdade ou falso? Muito embora sabendo que 6 não é maior que 10, mas é um número par, então eu tenho uma proposição verdadeira. Então, das duas proposições simples, se uma das duas for verdadeira, a proposição P união Q também será uma proposição verdadeira. Então, nós temos verdade, falso, dá igual a verdade. Agora vamos para o exemplo do item C. Então nós temos aqui no exemplo C, proposição P. O gato é um réptil. Que o gato é um réptil é uma proposição falsa. Portanto, eu tenho aqui um F. Na proposição Q eu tenho que a cobra é um réptil. A cobra é um réptil. É uma proposição verdadeira. Portanto, eu tenho aqui o V. Na proposição composta, P ou Q, eu tenho que o gato é um réptil ou a cobra é um réptil. Essa proposição você pode observar que é verdadeira. Embora o gato não seja um réptil, mas a cobra é um réptil. Portanto, nós temos uma proposição verdadeira, né? Agora, no item D, veja o item D. A proposição P diz que o Brasil é um país europeu. Nós sabemos que o Brasil não é um país europeu, então a proposição é falsa. Na proposição Q, eu tenho que o Brasil faz fronteira com a Espanha. Também essa proposição não é verdadeira. Portanto, eu tenho F. F de falso. Juntando as duas proposições, pois cada proposição dessa é uma proposição simples, agora eu tenho uma proposição composta, P ou Q, eu tenho o Brasil é um país europeu ou faz fronteira com a Espanha. Só que não é verdade que o Brasil é um país europeu e nem faz fronteira com a Espanha. Portanto, esta proposição é falsa.
Assim eu tenho que duas proposições simples são falsas. Então, a proposição P ou Q também será falsa. Agora, nós vamos aproveitar para construir a tabela verdade. Veja, nós temos que, na tabela verdade, quando você tem duas proposições verdadeiras, P é verdade e Q também é verdade, então P ou Q é uma proposição verdadeira. Ok. E quando nós tivermos que a proposição P é verdadeira, mas a proposição Q é falsa, a proposição P ou Q é verdade ou falso? Basta você pausar o vídeo ou voltar um pouquinho e observar o exemplo do item B. Portanto, se você tem uma proposição verdadeira e a outra falsa, a proposição P ou Q é verdadeira. Basta que uma das duas proposições seja verdadeira para que a proposição P ou Q seja verdade. No item C, quando eu disse naquela ocasião que proposição P, o gato é um réptil. Portanto, como é uma proposição falsa, o gato não é um réptil, e na proposição Q eu afirmava que a cobra é um réptil, que é verdade que a cobra é um réptil, então quando eu faço P ou Q, o gato é um réptil ou a cobra é um réptil, essa proposição é verdadeira. Então, se uma das duas proposições forem verdadeiras, a proposição P ou Q também será verdadeira. No item D, eu disse que o Brasil é um país europeu. A proposição P. Quando eu digo que o Brasil é um país europeu, isso é falso. Portanto, a proposição P é falsa. Na proposição Q, eu afirmava que o Brasil fazia fronteira com a Espanha. O Brasil não faz fronteira com a Espanha. Então, essa proposição é falsa. Portanto, se as duas proposições simples forem falsas, a proposição P ou Q será falsa. É o único caso em que a proposição P ou Q será falso, será uma proposição falsa, P ou Q, quando ambas as proposições simples forem falsas. Portanto, não esqueçam dessa tabela verdade. V e V dá V. V com F dá igual a V. F com V dá igual a V. E só vai dar F quando as duas proposições forem falsas. Agora, eu vou fazer uma pequena atividade com vocês, só para aprimorarmos os nossos conhecimentos. Portanto, aqui eu tenho um exercíciozinho, uma atividade simples. No item A eu tenho 5 é maior que 1 e 7 é maior que 5. Veja que essa proposição 5 é maior que 1 e 7 é maior que 5 é verdade ou falso? Nesse caso aqui, eu tenho que esta proposição é verdadeira. Portanto, 5 é maior que 1 e 7 é maior que 5. Vejamos um outro exemplo. Item B. 2 é par ou 3 é par? Eu pergunto para vocês, essa proposição é verdadeira ou falsa? Observe bem o conectivo que está fazendo a ligação. Aqui eu tinha um i, aqui eu tenho um ou. Então, no caso do item B, 2 é par ou 3 é par, nós sabemos que o 3 não é par. Então, se você comparar na tabela verdade, eu tenho V e F. 2 é par, 3 é par. Então, o 3 não é par. Mas como eu estou dizendo que 2 é par ou 3 é par, então esta proposição é verdadeira. Vejamos mais um exemplo. Item C. Vamos colocar aqui no cantinho.
quando eu vou colocar aqui, veja, se vocês acertariam esta questão, 5 é ímpar e 7 é par. Veja se vocês conseguem dizer se essa proposição é verdadeira ou falsa. Preste bem atenção no conectivo que liga as duas proposições. É verdade que 5 é ímpar e 7 é par? Não, esta proposição é falsa. Tudo bem que o 5 é um número ímpar, mas o 7 não é um número par. Agora, se ao invés do i fosse o ou, aí sim, aí seria verdadeira, porque eu teria 5 ímpar, verdade, 7 par, falso. Aí eu teria verdade com falso, seria verdade. Mas como o conectivo é o i, então a proposição é falsa. A proposição composta é falsa. Vejamos para mais um exemplo. Vamos para mais um exemplo aqui no item D. Vejam esta proposição composta. 2 é metade de 9 ou é metade de 4. Esta proposição composta, que é ligada por este conectivo, ou é verdade ou falsa? Veja, eu afirmo que 2 é metade de 9. 2 não é metade de 9. Até aqui isso é falso. Mas eu digo que 2 é metade de 4. Isso aqui é verdade. Portanto, se eu tenho F ou V, ou, observe aqui o ou. Então, no contexto geral, esta proposição composta é verdadeira. Portanto, um V de verdade. Assim, meus amigos, eu encerro mais uma videoaula. Então, até a próxima.